Um acento só, uma letra só. E ela derruba mais candidato do que questão de direito constitucional. Fala, concurseiro! Seja muito bem-vindo ao Áudio para Concurseiro, o canal que te prepara onde você estiver. No trânsito, na academia, na fila do banco. Hoje a gente vai matar de vez o bicho-papão do português, a crase. E eu vou te provar que ela é muito mais simples do que parece. Bora lá! O que é a crase, afinal? Concurseiro, antes de qualquer regra, preciso te dizer o que a crase é de verdade. A crase não é um acento à toa. Ela é a fusão de duas coisas que se encontraram, a preposição a mais o artigo a. Quando essas duas se encontram, elas se abraçam e formam o a com o acento grave. Pensa assim, crase é encontro. Dois as que bateram de frente e viraram um só com um acento marcando esse encontro. Então a pergunta que você sempre vai fazer antes de usar a crase é: tem preposição a aqui e tem artigo a logo depois? Se a resposta for sim para as duas, você usa a crase. Se faltar qualquer uma das duas, não usa. Chave número 1, o teste do substituição. Essa é a chave de ouro da crase e a mais cobrada em prova. Funciona assim: substitui a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Se na versão masculina aparecer a O, na versão feminina você usa a com crase. Se aparecer a sem crase, na versão feminina também fica a sem crase. Vamos treinar juntos agora. A frase é: fui à cidade, substitui cidade por lugar masculino. Fui ao centro, apareceu a O. Então na versão feminina usa a crase, fui à cidade. Crazy confirmada. Outra frase: vou a São Paulo, substitui por lugar masculino. Vou a Paris, apareceu a sem a O. Então na versão feminina também fica sem crase. Vou a São Paulo, sem crase. Esse teste funciona para quase tudo. Guarda ele no Palácio da Memória. Chave número 2. Sempre tem crase antes de horas. Concurseiro, quando você indica horas específicas do dia, sempre usa crase. Sempre. Às 8 horas, às 10h30, às 3 da tarde, às 18 horas. Aplica o teste para entender o porquê. Substitui por horário masculino hipotético. Ao meio-dia, apareceu a O. Então nas horas femininas aparece crase. Simples e direto. A única exceção é quando você usa a preposição de antes, de segunda a sexta. Nesse caso tem crase no as porque ainda é indicação de hora. Mas se você falar a partir de uma hora sem artigo definido feminino, não tem crase. Chave número 3. Nunca tem crase antes de verbo. Essa é uma das pegadinhas favoritas da banca. Verbo não aceita artigo. E se não tem artigo, não tem encontro. E se não tem encontro, não tem crase. Nunca. Ele começou a estudar, sem crase. Ela voltou a trabalhar, sem crase. Estou disposto a ajudar, sem crase. Toda vez que depois do a vier um verbo no infinitivo, descarta a crase na hora. Chave número 4. Nunca tem crase antes de palavra masculina. Isso parece óbvio, mas cai em prova. Crazy acontece quando o artigo é feminino. Palavra masculina não tem artigo a, tem artigo o. Então não tem encontro, não tem crase. Vou a pé. Sem crase, pé é masculino. Chegou a tempo. Sem crase, tempo é masculino. Falou a respeito. Sem crase, respeito é masculino. Se a palavra que vem depois for masculina, pode riscar a crase da sua mente. Chave número 5. Nunca tem crase antes de pronomes. Antes de pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos. Não tem crase. Nunca. Entreguei o documento a ela. Sem crase. Dirigi a palavra a você. Sem crase. Refiro-me a isso. Sem crase. Me refiro àquilo. Sem crase. Os pronomes não aceitam artigo antes deles. Então não há encontro possível e a crase não acontece. A única exceção que vale mencionar é com aquele, aquilo, aqueles e aquelas. Quando eles vêm depois da preposição a, aí tem crase. Fui àquela cidade, vira fui àquela cidade. O acento aparece porque houve fusão da preposição com o pronome demonstrativo. Guarda, aquela vira aquela, a aquele vira aquele. Concurseiro, para por um segundo. Você acabou de cobrir as 5 situações que mais caem em prova de crase. Não foi difícil? Foi lógico. E é exatamente isso que separa quem decora de quem entende. Quem decora esquece na hora da prova. Quem entende a lógica aplica mesmo no texto que nunca viu antes. Você está entendendo. Continue assim. Chave número 6. Crase facultativa, quando você pode escolher. Existe situação em que a crase é opcional. A língua portuguesa permite os dois, com ou sem. São 2 casos principais. O primeiro é antes de nomes próprios femininos. Você pode escrever entreguei o relatório a Maria ou entreguei o relatório a Maria. Os 2 estão certos. A banca raramente cobra isso como erro, mas saber que é facultativo te livra de armadilha. O segundo é em locuções adverbiais femininas que indicam modo ou instrumento. A cavalo, a pé, à mão. Nessas a crase é facultativa. Mas atenção, em locuções que indicam lugar ou tempo a crase é obrigatória. Às pressas, à tarde, à noite,
à direita, à esquerda. Nesses casos não é facultativa, é obrigatória. Chave número 7. As locuções que sempre pedem crase. Concurseiro, existe um grupo especial de locuções que sempre vem com crase. Cola elas na memória porque aparecem muito em prova. À medida que, a proporção que, às vezes, às custas de, à vontade, à toa, à deriva, à flor da pele, à beira de, às claras, à paisana, à mercê de, às avessas. Essas locuções são femininas e já carregam a preposição fundida com o artigo. Quando você as vê, já coloca o acento sem hesitar. Revisando as 7 chaves da crase. 1. Crase é o encontro da preposição a com o artigo a feminino. Use o teste da substituição pelo masculino para confirmar. 2. Antes de hora sempre tem crase. 3. Antes de verbo nunca tem crase. 4. Antes de palavra masculina nunca tem crase. 5. Antes de pronomes nunca tem crase, exceto nas formas aquele e aquela. 6. Antes de nomes próprios femininos, a crase é facultativa. 7. As locuções adverbiais femininas clássicas sempre pedem crase. Concurseiro, se esse áudio afundou a crase de vez na sua cabeça, se inscreve agora no canal Áudio para Concurseiro. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. E entra no nosso clã do WhatsApp, o link está na descrição. Lá tem concurseiro de todo o Brasil resolvendo questão, tirando dúvida e caminhando junto para a aprovação. Concurseiro, se prepare.